Banco Central decretou hoje a liquidação extrajudicial da REAG Investimentos. A instituição foi fundada pelo empresário João Carlos Mansur, que foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal, que investiga um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Essa decisão do Banco Central foi formalizada por meio de ato assinado pelo presidente da autarquia, Gabriel Galípolo. O documento aponta violações relevantes às normas que regem o funcionamento das instituições integrantes do sistema financeiro nacional. A liquidação atinge a administradora e não encerra os fundos que precisarão buscar outros gestores, né? As investigações indicam que o Banco Master, que teve liquidação decretada em 18 de novembro do ano passado, concedia, aliás, empréstimos a empresas que depois reaplicavam os recursos em fundos administrados por essa REAG. E depois disso, o caminho do dinheiro mostra que os recursos eram transferidos de um fundo a outro por meio de uma série de transações relâmpago. Esses fundos eram compostos por papéis de baixo valor e a cada injeção de recursos, os ativos do fundo eram reavaliados. A REAG já tinha entrado no foco das investigações de outra operação, Carbono Oculto, que apura os laços econômicos do primeiro comando da capital, né, como no setor de combustíveis. A gestora vinha afirmando anteriormente que não há menção de autoridade sobre relação com o PCC. Mas aí, ainda falando do caso do Banco Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, abriu uma nova crise com a Polícia Federal após uma série de críticas à corporação em mais um embate entre instituições envolvidas na investigação das suspeitas de fraudes do Banco Master de Daniel Vorcaro. O ministro Dias Toffoli também se queixou da falta de empenho da corporação e da inobservância expressa e deliberada dessa decisão. Palavras dele, tomada por ele, no caso, pelo ministro. Toffoli ainda colocou na conta da Polícia Federal eventuais prejuízos à investigação. Isso porque a operação foi autorizada pelo ministro na segunda-feira para que a Polícia Federal cumprisse os mandados em até 24 horas, portanto, até terça-feira, né? Anteontem. A Polícia Federal argumenta que a operação aconteceu na manhã de ontem, quarta, fora do prazo por questões operacionais, mas que nunca houve a intenção de descumprir a decisão. Embora tenha recuado após essa polêmica, Dias Toffoli também gerou preocupação entre investigadores por determinar que bens apreendidos ficassem lacrados na sede do Supremo Tribunal Federal, ou seja, que não seguissem aí para a perícia, né, imediata da Polícia Federal. Então, os investigadores, eles temiam acessos remotos a aparelhos e perda de informações com a possível demora da análise. No início da noite, Toffoli decidiu que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, é quem deve guardar e analisar os materiais apreendidos. Pois é, só que ele reconsiderou a decisão, né? O relator atendeu aí a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, né? Ele autorizou a analisar os 39 celulares e 31 computadores apreendidos nesta quarta-feira. Em meio às pressões institucionais, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele decidiu visitar o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Andrei Rodrigues. Pois é, e esse encontro, André, em formato de agenda institucional, é visto como um gesto de apoio à Polícia Federal pelo Banco Central, ainda na mira do Tribunal de Contas da União, pela liquidação extrajudicial do Banco Master. Um registro entre Galípolo e Rodrigues foi publicado na conta da Polícia Federal no X. Em agenda institucional, as autoridades reafirmaram a importância da cooperação e da integração entre as instituições, fortalecendo o diálogo e a atuação conjunta em temas estratégicos de interesse do Estado brasileiro, informou a entidade. Está aí na sua tela a informação publicada no X da Polícia Federal. Está lá, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, recebeu nesta quarta-feira, dia 14/1, o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo. Em agenda institucional, as autoridades reafirmaram a importância, né, da cooperação, como eu disse ali, e também da integração entre as instituições, fortalecendo o diálogo e a atuação conjunta em temas estratégicos e que sejam de interesse do Estado brasileiro, Síria.
Ainda sobre esse assunto envolvendo o Banco Master, a gente vai agora até Brasília conversar com o repórter Gabriel Ferreira Borges, ele que tem mais detalhes para a gente sobre todos esses acontecimentos. Gabriel, boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que nos assiste no Tempo News. Essa nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga as supostas fraudes do Banco Master, estressou de vez a relação entre o ministro Dias Toffoli e a Polícia Federal. E esse estresse ele pode ser reconstruído basicamente em 4 passos. E o primeiro deles foi ainda na terça-feira, na véspera da deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero, quando Toffoli autorizou os mandados de busca e apreensão dessa fase da operação. Logo de largada, o ministro ele já criticou a postura da Polícia Federal, que, segundo ele, demonstrou uma falta de empenho na condução desta fase da investigação. Toffoli atribuiu a falta de empenho à data da deflagração desta fase. O ministro disse que ele tinha autorizado os mandados de busca e apreensão ainda no último dia 7 de janeiro e que eles deveriam ter sido realizados em até 24 horas a partir da última segunda-feira, dia 12, ou seja, até o dia 13 de janeiro, na última terça-feira. Mas a Polícia Federal só foi às ruas ontem, quarta-feira, dia 14 de janeiro. O segundo passo desse estresse entre Toffoli e a Polícia Federal foi a determinação do ministro em manter todos os materiais e bens apreendidos na operação sob cautela e também lacrados na sede do STF, o que não é usual nas operações da Polícia Federal. Mais tarde, quando a operação ainda estava nas ruas, o ministro Dias Toffoli ele proferiu outra decisão e ele disse que ficariam sob a custódia da PF apenas veículos, joias e petrechos apreendidos na operação, ou seja, os veículos apreendidos pela PF, que são 23 e avaliados em 16 milhões de reais, e as 30 armas que também foram recolhidas pela instituição na segunda fase da operação. Já no início da noite, depois de ter sido alvo de muitas críticas e da pressão da opinião pública, Toffoli ele autorizou a Procuradoria-Geral da República, a PGR, a extrair e analisar as provas colhidas pela Polícia Federal. Provas essas que inicialmente deveriam ficar lacradas na sede do STF. E ainda Toffoli determinou a PF que encaminhasse essas provas, como por exemplo notebooks e celulares, para a PGR, para que ela iniciasse a análise dessas provas. E ainda hoje, já no início da tarde, durante a tarde na verdade, Toffoli ele recuou mais um pouco e autorizou que 4 peritos da Polícia Federal pudessem fazer a análise e a extração das provas desses materiais apreendidos pela própria PF ontem durante a operação. E no meio disso tudo, como vocês já relataram, na noite de ontem, mesmo dia da segunda fase da operação contra o Banco Master, o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniram em uma agenda institucional que foi incluída na agenda de compromissos tanto de Galípolo quanto de Andrei, já no início da tarde de ontem, para demonstrar em um gesto não só ao STF, mas a outras autoridades envolvidas no caso Master, de que há uma colaboração e um apoio mútuos entre o Banco Central e também entre a Polícia Federal. Esses foram os passos de toda a atenção institucional entre o STF e especialmente o ministro Dias Toffoli e a PF, que a nova fase da operação contra o Banco Master desencadeou. André. Ô Gabriel, obrigado pelas informações. Qualquer coisa, daqui a pouquinho a gente volta a te chamar. E você que está nos acompanhando aí, atenção, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que mandou agora à tarde o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para Papuda, em Brasília. É isso mesmo, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Logo depois desse assunto aqui, fica atento aí para você ficar sabendo o que aconteceu, essa mudança aí na determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ainda voltando ao nosso assunto anterior aqui, hoje uma reunião convocada por Lula e diversas autoridades marcou
a discussão do caso envolvendo a liquidação do Banco Master. O diretor-geral da Polícia Federal, que é o André Rodrigues, que também participou da reunião no Planalto, citou a cooperação internacional e a descapitalização do crime organizado como outras diretrizes no combate ao crime. Vejam casos recentes onde nós atuamos com essa sintonia, o caso do Banco Central, o caso da Receita na questão dos combustíveis, e também um outro ponto importante que diz respeito à cooperação internacional, onde a Polícia Federal atua e atua muito intensamente. Essa semana, com a cooperação internacional com vários países, a partir de informações e investigações nossas, nós apreendemos mais de quase 10 toneladas de drogas na Espanha, a maior apreensão da história da Espanha. E o enfrentamento, ministro, da questão da descapitalização do crime organizado, enfrentar o poder econômico e enfrentar o andar de cima do crime organizado, com estratégia, com inteligência, com planejamento, para que a gente tenha os resultados efetivos e perenes de todas as nossas ações. Pois é, lembrando que a Polícia Federal deflagrou ontem, nessa segunda fase da Operação Compliance Zero, e no âmbito da operação o STF autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam 5,7 bilhões de reais. Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, todos expedidos pelo STF. E a Polícia Federal fez buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e parentes. O banqueiro foi preso durante a primeira fase da operação em novembro do ano passado. As medidas judiciais foram aplicadas com o objetivo de interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações da primeira fase da operação deflagrada em novembro do ano passado. Ainda neste assunto, senadores da oposição protocolaram nesta quarta-feira, ontem, um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. O grupo alega suposta prática de crime de responsabilidade, quebra de decoro e conflito de interesses na condução de processos relacionados ao caso do Master. A denúncia foi apresentada ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelos senadores Magno Malta, do PL do Espírito Santo, Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. No documento, os parlamentares alegam que Dias Toffoli teria atuado em situação de suspeição ao relatar processos relacionados ao Banco Master, instituição financeira submetida à liquidação extrajudicial pelo Banco Central. Pois é, o grupo destaca entre os principais pontos a viagem do ministro a Lima, no Peru, em novembro do ano passado, realizada em um avião que pertence ao empresário Luiz Oswaldo Pastore e na companhia de um advogado do diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bu. A oposição também critica a iniciativa de Toffoli de determinar uma acariação entre dirigentes do Banco Central e investigados, além de decisões tomadas pelo ministro nesta semana no âmbito dessa nova fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes relacionadas aí ao Banco Master. E nós vamos conversar agora com o advogado e professor de teoria do Estado, Ricardo Souza. Oi, Ricardo, muito boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Tempo News. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa Prazer noite. estar com vocês novamente. Ô, Ricardo, o que leva o Banco Central a decretar uma liquidação extrajudicial e por que essa é considerada uma das medidas mais graves no sistema financeiro, hein? Pois é, André, essa questão ela é importantíssima para a gente compreender um pouco do que está se tratando, né? Quando a gente fala em liquidação extrajudicial, né, ou mesmo liquidação judicial, trata-se de um último passo antes da falência. A falência já é mais comumente conhecida, né? E se a gente pudesse traduzir para o popular aqui, seria quando a empresa quebra, ou seja, a empresa demonstra que ela não tem mais condições de solver com as suas responsabilidades, né? Ou por questões relacionadas, na maioria das vezes, ao próprio patrimônio, os ativos da empresa, né, frente aos passivos, mas também isso pode ser declarado diante de alguns atos cometidos pelos administradores da empresa, né? A liquidação, ela é um momento em que essa situação da incapacidade de gestão da empresa, ela já é constatada, e aí passa a ser um encerramento dessa empresa, e aí a gente vai à apuração desses passivos, desses ativos, né, para poder garantir, né, a recomposição àqueles que têm direito, né, tem algum crédito, algum direito relacionado àquela empresa. Então, resumidamente é isso.
Se declarou liquidação, se declara o encerramento da empresa com a apuração dos deveres, né, e dos direitos. Agora, Ricardo, outro ponto. O fato dessa liquidação atingir a administradora, mas não os fundos, reduz, de certa forma, os riscos aí para os cotistas? Sim, Cira, nesse tipo de empreendimento específico, né, quando a gente fala de fundos de investimento, né, uma coisa é o patrimônio administrado, né, a atividade empresarial em si aí é a gestão. Então, assim, sempre se busca a legislação, não só no Brasil, mas no mundo, ela tenta, dentro do possível, preservar o patrimônio. E aí, aqueles que gerem esse patrimônio são remunerados por isso, né, eles têm que responder, e antes deles começarem com esse tipo de atividade, eles precisam também seguir determinadas regras, inclusive com reserva de capital para que seja possível, né? Tanto que uma das grandes discussões que surgiu, veio à tona depois desse escândalo do Banco Master, né, foi a tentativa de alguns parlamentares nos últimos meses aí de aumentar, né, aquela reserva de segurança desses fundos, né, que passaria de R$ 1 bilhão, em que o governo teria que suportar caso o patrimônio administrado nesses fundos fosse prejudicado por conta da má gestão. Agora, ô Ricardo, esse comportamento do ministro Dias Toffoli, ele é um comportamento normal? As atitudes que ele tomou recentemente são normais dentro da lei? Ou isso aí, digamos que exala algum tipo de cheiro de alguma coisa estranha? Ô André, pergunta complicada essa, hein? Porque o que acontece, né? Talvez aqui esse cheiro, essa fumaça de alguma coisa estranha, ela veio muito antes da atuação neste processo, da atuação do ministro Toffoli na vida privada dele, né? O roteirista do Brasil, ele fez coincidir no mesmo final de semana a distribuição da competência desse caso para o ministro Toffoli no STF e um jogo de futebol da Libertadores em que o ministro Toffoli viajou num jatinho para o Peru, acompanhado de um dos advogados, de um dos diretores do Banco Master investigado. Então, essa situação original, ela fez com que a partir daí tudo fosse analisado com a lupa, né? Com uma certa estranheza, como você disse aí, alguma coisa parecia que cheirava mal. E aí, nesse contexto, algumas das decisões do ministro Toffoli, não é que elas são ilegais, né? Mas elas são estranhas dentro do que a gente vê da normalidade, né? Como, por exemplo, aquele pedido, algumas semanas aí, de uma acariação vindo geralmente quem pede isso é a polícia. Mas o ministro, na condição de julgador, ele fez esse pedido, né? E algumas decisões que vêm com uma certa crítica, não só à atuação da Polícia Federal, mas também à atuação do Banco Central, que são instituições bastante respeitadas e com técnicos de carreira com nível muitíssimo elevado, e que até então mantinham uma relação muito harmoniosa, né, com o STF. A partir daí, essas críticas que se tornaram públicas, né, qualquer passo que se dá nesse processo, ele toma grande repercussão, porque, afinal de contas, nós estamos falando de talvez aquela decisão que possa repercutir na mudança da história política e jurídica do Brasil, dada a abrangência das pessoas que podem estar envolvidas nesse caso, né? Desde aqueles assim mais ricos quanto os mais poderosos do país, passando por todos os poderes. Ricardo, boa noite. Ainda citando algumas decisões do ministro Dias Toffoli desde essa fase da operação ontem, a gente teve aí uma decisão falando sobre a custódia dos itens apreendidos e hoje uma nova assinatura do ministro do Supremo Tribunal Federal autorizando que somente 4 peritos da Polícia Federal tenham acesso, façam essa perícia do material apreendido, e isso com acompanhamento também da Procuradoria-Geral da República. Esse procedimento, ele acontece de alguma forma em investigações ou geralmente esses itens apreendidos eles ficam realmente na Polícia Federal para que essa análise, essa perícia seja feita? Esse é um procedimento, vou até usar uma palavra aqui, estranho nesse sentido, nessas investigações que são conduzidas? O que acontece? É preciso a gente entender primeiro o seguinte, né? A investigação, ela é o objeto de trabalho da polícia. E quem presidia os inquéritos, né, de investigação
é o Ministério Público, no caso a PGR, aí, dada a questão da competência. Quando o juiz declara o sigilo das provas, de documentos de determinado processo, hoje, nos dias atuais, a gente está falando dos processos digitais, então documento, a maioria deles digitalizado. Só que nesse caso, por conta do tamanho do processo, existe uma documentação física muitíssimo grande. Além dessa documentação física, que o ministro já havia decretado o sigilo e a lacração desses documentos para reserva no tribunal, e isso não é normal, geralmente esses documentos ficam em poder da polícia até que o processo realmente se inicie. A gente não está falando de prova produzida no curso do processo, é no curso da investigação. Ainda surgiu nessa semana, por meio dessa última operação, uma série de outros bens, né, materiais, como dezenas de veículos, dentre outras coisas. Então, o que o ministro decidiu nesse último despacho dele foi que parte dessas provas, aquelas documentais que já se encontram no STF, continuam lá, e as novas provas, preponderantemente bens e outras coisas relacionadas a esses bens, ficariam, até por conta da impossibilidade física disso, de poder da polícia. Né? A polícia possui pátios, possui espaço físico que comporta esse tipo de coisa. Então é mais ou menos por aí, né? E ele não pode, o que ficaria muito estranho é manter um sigilo do Ministério Público. O Ministério Público, como titular da ação penal, ele tem que ter acesso a todas essas provas produzidas. Então fica uma situação realmente um pouco estranha, né, dada também a complexidade da situação. Agora, Ricardo, os senadores protocolaram um pedido de impeachment, né, contra o ministro Dias Toffoli. Eu queria entender o seguinte: há fundamento jurídico para esse tipo de pedido? Síria, nesse momento eu não vejo, entendeu? Esse tipo de pedido, sobretudo nos últimos anos, tem sido muito comum. Existem dezenas de pedidos de impeachment dos outros ministros, ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, ministro Flávio Dino, dentre outros, né? Eu não vejo nesse momento pelo seguinte, né? Voltando à pergunta inicial do André, que as coisas aqui parecem um cheiro estranho, uma aparência estranha, a situação está nebulosa, que é o que lembra fumaça, né? Por conta de as coisas como começaram. E nesse momento que ainda é de investigação, com sigilo declarado sobre essas provas todas, a gente não consegue, tanto as pessoas comuns, mas também nós, operadores do direito, a gente não consegue ter ciência, ter noção do contexto como um todo. Porque eu não sei o que consta, o que está naquela documentação. Então, assim, dessas decisões do ministro Toffoli recentes, né, eu não vejo nada que poderia ser considerado um crime, né? Tem, como no caso da cariação, um procedimento que não é dos mais comuns, mas ele em si não representa um crime, né? Um crime de responsabilidade. Diz-se muito a respeito da suspeição dele, inclusive porque parentes dele teriam investimentos nesses fundos, né? É importante lembrar que nós ainda não estamos no momento de julgamento, né? O ministro Toffoli ainda pode, mais adiante, caso ele entenda dessa forma, ele pode se declarar suspeito. Mas a gente ainda está numa fase muito inicial de investigação e cujo sigilo recaído sobre as provas produzidas impede que um posicionamento mais, como é que eu posso dizer, mais concreto seja feito. Então, eu acho que nesse momento é cuidado. E pedidos como esse dos parlamentares, né, eles estão no direito deles, faz parte da atividade parlamentar, muitos outros aparecerão com certeza, mas eu não vejo fundamentação, pelo menos nesse momento. Ricardo, agora toda essa questão envolvendo aí o Banco Master, também a REAG, na sua avaliação, há risco de contaminar aí outras gestoras, outros bancos médios aqui no Brasil? Há um risco enorme, enorme. Quando eu disse da abrangência dessa investigação, por tratar de pessoas poderosas e de pessoas muito ricas, a gente também considera nessas instituições, né? O que tem se dito aí é que os poderes e a Faria Lima, né, que como é comumente chamado, né, o mercado financeiro, por conta da concentração dos escritórios ali nessa região de São Paulo, vários têm interesse nesse processo, ou interesse do ponto de vista da concorrência, que o Banco Master ele era uma instituição nova que chegou fazendo muito barulho no mercado, ou mesmo por conta de relações próximas, né? O que é muito comum também nesse ramo de atividade.
Então, existe sim uma preocupação muito grande, como eu disse, de autoridades, né, e de pessoas do mercado financeiro, né? A todo momento que se fala é de uma possível delação, e quando e se essa delação surgir, ela poderia mudar o curso da República por conta de todos esses fatores. Então, há sim, respondendo a sua pergunta, Síria, uma preocupação muito grande no mercado financeiro como um todo. Isso que aconteceu com o Banco Master, essa investigação e toda a forma que ele vinha agindo, você acha que isso é um caso isolado do Banco Master ou pode ser que isso esteja acontecendo e seja uma tendência desse tipo de trabalho em outras instituições também? Eu rezo para que seja um caso isolado, né? Lembrando que o seguinte, o Banco Master ele é um banco novo, né? E ele teve assim, um crescimento meteórico, né? Exponencial. E assim, prometia rendimentos assim, muito acima da média, né? Muito acima do que se pratica no mercado, e por isso ele teve esse crescimento tão grande. E por isso chamou atenção também, né? A gente precisa, André, para poder botar a cabeça tranquila no travesseiro, imaginar que seja realmente uma situação excepcional que foi detectada e está sendo tratada a tempo. Porque se a gente pensar nisso como uma prática, fica bastante complicado, porque o que foi feito, né, em termos de, não só de gestão, ou de má gestão, né, mais propriamente dito, mas em termos de fraude, é a fraude financeira mais grave, mais séria da nossa história, porque foram utilizados aí para garantir essas movimentações, esses resultados fraudulentos, por exemplo, fundos de pensionistas, de servidores de municípios, de estados, né? Então isso é uma coisa muito séria. Pessoas que reservaram, juntaram dinheiro a vida inteira e fazem um tipo de aplicação e agora estão com o risco de tomar grandes prejuízos, né? Então a gente tem que entender realmente isso como exceção e eu rezo para que realmente seja. Tá certo, Ricardo Souza é advogado e professor de Teoria do Estado. Ricardo, muitíssimo obrigada, viu, mais uma vez, por atender o nosso chamado, por estar conosco aqui no Tempo News, analisando aí esse caso do Banco Master, que tem dado muito o que falar. E até uma próxima oportunidade. Boa noite para você. Até, viu? Eu que agradeço, gente. Abraço.